As forças russas se aproximam de Kiev, a capital da Ucrânia, e intensificam os ataques a outras cidades importantes. Este é o 17º dia de guerra, que já fez mais de 2,5 milhões de pessoas deixarem o país. Assunto para o nosso enviado especial, Matias Brotério, que está na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia. Já é noite por aí, né, Matias? Conta pra gente, então, sobre esses relatos de explosões em Kiev hoje no início do sábado, combates também ali no noroeste da cidade e dos bombardeios em Mykolaiv. Boa noite aí para você. Boa noite e boa tarde a vocês todos. Jaqueline, olha, não é novidade que Kiev está sob ataque e que Mykolaiv, como a gente mostrou bastante ontem, também é alvo de fortes ataques por parte do exército russo. Agora, neste sábado, o que a gente tem de informação é de que regiões ao norte e ao sul da capital ucraniana tiveram forte bombardeio, fortes disparos por parte das tropas russas. É o caso, por exemplo, de Chernihiv. Naquela região, o Hotel Ucrânia é um ponto tradicionalíssimo da cidade, foi completamente destruído após um bombardeio. Também há relatos de que não há mais eletricidade na região, luz, né, e gás e água também estão em falta. Um vídeo mostra um depósito de combustível em chamas após um ataque nas primeiras horas neste sábado e um aeródromo militar parece ter sido seriamente danificado em Chernihiv. A gente tem que reforçar aqui que aeródromos militares são sempre alguns dos primeiros alvos dos russos nesses ataques. Agora, seguindo naquela mesma região da capital ucraniana, a cidade de Vasilikiv também sofreu fortes ataques. Foram 8 mísseis na região, mais uma vez, do aeroporto, e um depósito de munições foi detonado. Então, sim, a região de Kiev, que é uma região por onde o governo ucraniano tenta estabelecer corredores humanitários, é a sexta tentativa de estabelecer corredores humanitários, enfrenta muita dificuldade, pois há uma falta de segurança naquela região. O governo ucraniano já informou que, apesar da Rússia concordar, e ontem mesmo a gente já trouxe essa informação, a própria Rússia falou que ofereceu 10 possibilidades de corredores humanitários e a Ucrânia apenas concordou com 2, sendo que nenhum deles iria para a Rússia. Apesar de a Rússia oferecer essas possibilidades, a Ucrânia já informou que já não confia mais na saída segura por parte de corredores humanitários. Agora, 12 corredores humanitários foram estabelecidos ontem. Hoje, a vice-ministra da Ucrânia disse que tentaria seguir com o estabelecimento desses corredores humanitários, principalmente aqueles por onde não foi possível sair. É o caso, por exemplo, de Mariupol. Mariupol é uma cidade que está sob fortíssimo ataque, é crítica a situação por lá. Há pessoas sem água, o frio está muito forte naquela região, as pessoas escondidas nos bunkers há muito tempo, não têm acesso a água, comida, e o governo ucraniano tenta mais uma vez estabelecer um corredor humanitário daquela região, mas também com muita dificuldade. Então, só são alguns desses corredores humanitários que tentam ser estabelecidos, e em meio a tudo isso há um forte ataque por parte do exército russo. Matias, quem fala agora é o Leandro. Parabéns, antes de tudo, pela cobertura aí, você é o nosso olhar na Ucrânia. Matias, eu gostaria que você fizesse um relato, falasse a sua experiência e o que você está ouvindo e vendo em supermercados, por exemplo, o sistema de transporte nessa região onde você está, ali vive, e também em outras regiões, o que você tem conversado com as pessoas. Relata para a gente, Matias, a sua visão, o que você está ouvindo aí, vendo na situação econômica do país. Leandro, eu vou trazer para você um relato que acabou de acontecer agora. Vocês que estão acompanhando a CNN neste sábado, eu estava mais cedo num centro de coordenação que recebe refugiados, né, deslocados é o termo correto, porque quando a pessoa foge para dentro do próprio país, se chama de deslocado. Esses deslocados são encaminhados para outras regiões do interior, outros distritos aqui da região de Lviv, porque a cidade está muito cheia. Fato é que daquele local até onde eu estou agora, um percurso que dura cerca de meia hora, nós fomos parados em um ponto de controle, um ponto onde há aqueles sacos de areia, onde há aqueles ouriços tchecos, pedem para checar as documentações. Em outro local eu tentei fazer uma entrada ao vivo para conversar com vocês justamente, e fui parado mais uma vez
para checar documentação. E aqui, em frente ao meu hotel, eu estou aqui porque daqui a pouco, daqui a algumas horas, a gente vai ter o toque de recolher, que começa às 10 horas da noite, então não posso ficar na rua. E aqui também, nesse local, que é um local bastante residencial, bastante tranquilo, fui parado mais uma vez. Então, é para vocês terem um pouco da temperatura de que, apesar de Lviv não ser alvo de ataques, as sirenes têm tocado, tocaram ontem, tocaram hoje também, depois de alguns dias, depois de 3 dias sem soar, e sim há uma temperatura mais alta, um temor de que Lviv possa ser alvo de ataque. Não a região central onde a população está, mas, como eu disse mais cedo, em relação aos aeroportos, sim, pode ser um alvo, os aeroportos, alvos militares que são o que os russos estão priorizando, é o que a gente consegue ver. Então, há sim uma temperatura de bastante temor em relação a um possível ataque aqui em Lviv, mas apesar disso a população tenta viver tranquilamente. Claro, na hora que soa o alarme, segue para os bunkers, segue para os abrigos, mas de maneira geral tenta viver normalmente. Agora, os supermercados estão abastecidos, eles estão com horário reduzido, daqui a pouco, inclusive daqui a mais ou menos meia hora, os mercados já começam a fechar, os estabelecimentos comerciais também começam a fechar, porque 10 horas da noite é impreterível, todo mundo tem que estar em casa, aguardando, enfim, até o horário final, que é 6 horas da manhã. Agora, outra coisa importante que eu queria trazer aqui, Lviv está muito cheia, a cidade está com pelo menos 200 mil deslocados e o próprio prefeito da cidade já falou sobre a necessidade de ajuda internacional porque a cidade não vai mais aguentar uma outra onda de pessoas vindo para cá. Então o que a gente tem agora é uma migração dentro da própria Lviv, né? Você tem a cidade e os entornos da cidade e aí você tem os deslocados agora sendo encaminhados, a sugestão é que eles procurem abrigos ou casas de voluntários em locais aqui na região e não mais na capital. Então, é mais ou menos esse o termômetro, Leandro. Muitas pessoas vindo para cá ainda, tentando sair por meio dos corredores humanitários. Há muita gente presa ainda nas cidades que estão sob a mira, a principal mira dos russos. A população está vindo para cá, para Lviv, porque é uma porta de saída para muitos países na Europa, como a Polônia, é o país que mais vem recebendo deslocados, né, refugiados, uma vez que eles cruzam finalmente a fronteira, Leandro. Matias, Roberta aqui, estamos todos conectados, Brasília, Rio, fazendo esse jornal hoje, nessa cobertura especial, junto com você. Muito obrigada pelas suas informações. Matias, em Lviv, ontem ele entrou num centro de refugiados, mostrou para a gente ao vivo exatamente como é que está funcionando a divisão para alimentação, para acolher essas pessoas, que, como ele mesmo estava explicando, estão procurando muito a cidade de Lviv por ser estratégica, por ser perto da fronteira. A própria prefeitura de Lviv vem alertando sobre a cidade, já está muito cheia, sobre a dificuldade também para acolher todas essas pessoas. Matias, te agradeço, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho por aí. A gente segue conversando e já já você volta ao vivo com a gente aqui na CNN também.